Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo essa live, seja aqui no Instagram, ou seja no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Comendo Livro. Daremos continuidade à leitura do livro O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunke e o Cláudio Tebas. Concluímos o capítulo 14 na última leitura e hoje daremos continuidade a partir do capítulo 15. Lembrando que quem não estiver conseguindo assistir, tiver interesse em conhecer o livro, em ouvir o livro, de repente não tem tempo de fazer propriamente a leitura do livro, você pode ouvir o livro, a nossa leitura e também alguns pequenos comentários que a gente faz aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. No YouTube tem lá organizadinho uma playlist com as leituras deste livro. Tem também do livro anterior que a gente já leu aqui no projeto, O Sentido da Vida, do Contardo Caligares. Você pode ouvir à vontade, assistir quando quiser, pausar. Precisei fazer outra coisa aqui, vou parar a leitura, depois continuo, pode ficar à vontade. Bom, vamos ao capítulo 15, caso clínico, o falso vulnerável e o seu pitbull de estimação. Ainda que alguns se especializem em se apresentar como vítimas da própria sorte, em geral, essa apresentação é refratária à verdadeira vulnerabilidade. Um teste simples permite descobrir isso. Repare como tão frequentemente o tipo de desamparado reage com virulência quase agressiva quando uma proposta ou ideia que o contraria é apresentada. Consideremos este discurso típico do falso vulnerável. Estou desesperado e perdido, não sei o que fazer. Na verdade, estou disposto a fazer o que quer que seja para sair desta situação na qual estou. Por favor, me diga alguma coisa, me dê uma pista ou opinião, vou aceitar qualquer coisa. É nessa hora que você responde com uma opinião razoável e é surpreendido por uma resposta agressiva. O falso vulnerável responde com arrogância e não com humildade diante da experiência. Você ouvirá coisas como: isso eu me recuso a fazer. Todo mundo sabe que isso dá errado. Você não está entendendo o meu problema, eu já tentei de tudo. Quando você menciona algo óbvio, mas extremamente custoso do ponto de vista subjetivo, a pessoa reage contrariada, com uma surpreendente certeza. Para alguém que 3 frases antes dizia desesperadamente perdido que aquilo não vale e que ela sabe que não vai dar certo. Vulnerabilidade não é vitimização, muito pelo contrário. Ao se expor, o verdadeiro vulnerável torna-se protagonista do espaço criado para o encontro com o outro, enquanto o falso vulnerável fecha a porta e solta os cachorros. O falso vulnerável inverte rapidamente o semblante de desamparo em onipotência reativa. O desespero da incerteza vira convicção inabalável. O apelo por uma mão amiga, qualquer uma, é recebido com uma dentada de pitbull. Por que exatamente isso acontece? Todo apelo, queixa ou pedido comporta uma espécie de contradiscurso que é uma resposta óbvia para a situação. Por exemplo, você vai com aquela pessoa bacana e interessante. Você sai com aquela pessoa bacana e interessante. Queria encontrá-lo de novo, mas não quer dar bandeira que está muito interessada, pois acha que isso a tornará imediatamente uma stalker e o afastará. Você sabe da importância de ele sentir sua falta e procurá-la, espontaneamente, no tempo certo. Você sabe, mas não se conforma. Então começa a ligar para várias amigas pedindo conselhos do que fazer. Você sabe que se ligar para a amiga A, ela te dirá: liga porque todas as formas de amor valem a pena. Se você ligar para a amiga B, ela te dirá: não rasteje diante dele, tenha um pouco de dignidade, ninguém é capaz de amar geleias carentes. Quando você escolhe ligar para A ou B, é como se estivesse ligando para o disque pizza do que quer ouvir. Muitas vezes isso torna a situação ainda mais enlouquecedora. Toda relação, todo laço social forma o que se poderia chamar de primeira resposta para a pergunta. É o que torna odioso quando confidenciamos algo para nossos pais e eles dizem, mais uma vez, aquilo que você sabia que eles iam dizer, mas não é o que você queria ouvir. Uma boa escuta não se contenta com a primeira bola. Ela não se contenta e também não desconhece qual seria a resposta esperada, mas vai atrás daquilo que aquele que te fala ainda não escutou em seu próprio pedido. Porque o que os outros estão dizendo não está bastando. Ele te procura.
Tente evitar ser mais um a dizer o óbvio para quem não está conseguindo escutá-lo. Não imagine que as pessoas estão sedentas por serem escutadas. Pelo contrário, elas vão resistir. A maior parte dos desesperados está sequioso de ouvir algo muito específico que eles já sabem o que é, ou seja, a confirmação de suas crenças subjetivas, ainda que seja a confirmação de que não há nada a fazer. Em outras palavras, não é porque as pessoas vivem situações de desespero que isso as torna mais aptas ou disponíveis para se escutarem. Escutar o outro nessas circunstâncias é como se aproximar de alguém que está se afogando. Provavelmente você sairá machucado, um tanto aflito e engolirá a água também. Se você se deixa levar pelo apelo e pelas mãos abertas em sua direção, certamente elas te agarrarão levando os dois para o fundo do mar. Em situação de desespero, a melhor aproximação é pelos lados, mantendo a calma e evitando responder à demanda, que provavelmente voltará em espelho contra você. Capítulo 16. Os 4 Hs da escuta. Estamos insistindo em como a escuta começa por uma espécie de renúncia a exercer o poder, tanto do lado do psicanalista quanto do palhaço. E o poder existe e se repete em discursos cotidianos. Na série do YouTube Fala Que Eu Não Te Escuto, tem uma nota aqui, Fala Que Eu Não Te Escuto, episódio 1, disponível no link, acesse em 29/4/2019. Cláudio Tebas percorre ruas e áreas de comércio fazendo perguntas do tipo: como eu faço para chegar ao banco mais próximo para cometer um assalto? Ou, quero colocar uma bomba nesta loja, como faço para chegar lá? Ou ainda, quero fazer um ataque terrorista em tal lugar, fica para a direita ou para a esquerda? As pessoas respondem educadamente indicando caminhos e até os lugares mais favoráveis para os crimes anunciados. Tudo isso porque elas não estão escutando exatamente o que foi dito. Muitos são atendentes, porteiros e funcionários que estão bastante acostumados a dar informações, e cuja função é exatamente essa. O circuito de falas que se repete e organiza nosso cotidiano como o fluxo funcional torna-se tão rápido e eficaz quanto menos nos escutamos. Esperamos que tenha ficado claro até aqui que escutar dá trabalho, toma tempo e envolve riscos. Note como frequentemente conjugamos a palavra escutar junto com parar. Por exemplo, parei para escutar o que eles estavam dizendo. Ou, foi naquele momento que caiu a ficha do que estava acontecendo. Cair a ficha é uma expressão que remonta aos tempos em que havia telefones públicos chamados orelhões. Para fazer uma ligação era necessário inserir uma ficha. O procedimento era erguer o telefone do gancho, inserir a ficha, digitar os números do telefone desejado e esperar. Quando a pessoa atendia do outro lado da linha, ouvíamos um barulho característico da ficha caindo no receptáculo de armazenagem. Se o outro não atendesse a ligação, você colocava o gancho no lugar e a ficha voltava para você, fazendo outro tipo de som, muito mais metálico. Por que essa expressão se consagrou e sobreviveu à existência real de orelhões? Porque ela capta com acuracidade o momento-chave em que a escuta depende de uma ligação que é sancionada, o que é indicado por um momento, por um instante de suspensão do fluxo. As pessoas do Fala Que Eu Não Te Escuto estavam presas ao discurso antecipatório que marca e dá agilidade ao cotidiano, mas também o esvazia de interações significativas. Outro aspecto decisivo da experiência é que, nessa repetição de sentidos antecipados, referendamos relações de poder. Já sabemos quem você é, pela forma como se veste, pelo carro que dirige, pela forma como usa as palavras. E se já sabemos quem você é, sabemos também o que você vai dizer e como devemos nos comportar, obedecendo. A verdadeira escuta é um ato político, porque ela suspende os lugares constituídos para colocar todo o centro-poder nas palavras que estão efetivamente sendo ditas, independentemente de quem as está pronunciando. Quando as práticas feministas insistem na importância da interrupção da fala da mulher pelo homem, interrupting, do silenciamento na desclassificação eita, essa palavra aqui não cabe não, hein? Gaslighting. Deve ser algo tipo isso aí.
Na tradução ou apropriação de ideias, broprinting. Na determinação do sentido da conversa, mansplaining, que os homens habitualmente impõem às mulheres. Elas estão denunciando exatamente isso. É daí que veio a noção de lugar de fala. Tem mais uma nota aqui, 14, de Jamila Ribeiro. O que é lugar de fala? São Paulo, Editora Letramento, 2018. Ou da expressão, de um ponto de vista feminista, como uma forma de acentuar e exagerar fenômenos de poder ligado às antecipações de sentido que fazemos, inclusive quando nos autorizamos a falar pelo outro e a nos apropriarmos do sentido do que ele diz. Por isso queremos pensar o que seria o lugar de escuta, que possui uma condição de base homóloga, a saber, a vulnerabilidade. Este é o ponto de partida para as 4 modalidades de escuta que apresentamos aqui. Primeira, hospitalidade. Acolher o que o outro diz na sua linguagem e no seu tempo próprio. Segundo, hospital. Cuidar do que se disse, como se cuida da relação entre os que se encontram debilitados. Terceiro, hospício. Permitir ser quem se é, abrindo-se ao estrangeiro, em nós e no outro, com todas as incoerências e contradições. Quarto, hospedeiro. Carregar, compartilhar e transmitir a experiência vivida. Vulnerabilidade promove conexão. Se por um lado eu abro minhas portas para que o outro me habite, por outro também revelo que o mais precioso nessa jornada é encontrar igualmente um ponto de parada, uma clareira, um lugar onde, ainda que por pouco tempo, possamos nos hospedar. Hospedar é acolher, receber, sentir satisfação em dar guarida ao viajante exausto ou ao guerreiro ferido. Paul Grace, tem uma nota aqui, 15, né? Herbert Paul Grace, Lógica e Conversação, Crítica, Filosofia da Linguagem, 10 de novembro de 2016. Tradução de Matheus Silva, disponível em criticanarrede.com. Tem um bocado de coisa a mais aqui. Acessem 29/4/2019. Paul Grace, grande estudioso da arte da conversação, dizia que há 2 princípios que deveriam presidir as trocas de palavras. O primeiro é o princípio da caridade, por meio do qual concedemos ao outro e a nós que o sentido e o significado do que se quer dizer é difícil de ser obtido. A caridade significa, nesse contexto, a disposição para desculpar e tolerar que o que foi dito se comporta sempre a mais ou menos do que se quis dizer. A caridade é a atitude de reparação constante desse problema estrutural. O segundo princípio indica a atitude de contribuição ou de acréscimo ao que foi dito. Acrescentar informação, dizer algo novo, contribuir para o avanço da série de ditos pronunciados nos remete ao aprimoramento da construção compartilhada de sentido. Desses 2 princípios, o linguista americano extrai 8 regras conversacionais que, uma vez seguidas por todos, nos levariam ao aumento da concórdia e ao mútuo entendimento. Primeiro, faça a sua contribuição tão informativa quanto foi exigido, para os objetivos atuais da conversa. Segundo, não faça sua contribuição mais informativa do que é exigido. Terceiro, não diga o que você acredita ser falso. Quarto, não diga aquilo para o qual lhe faltam indícios adequados. Quinto, evite a obscuridade de expressão. Sexto, evite a ambiguidade. 7. Seja breve, evite prolixidade. 8º, seja organizado. Esse 7º aqui é difícil de eu obedecer essa 7ª regra aqui. Percebe-se por essa enumeração sumária que palhaços e psicanalistas vivem da corrupção sistemática e metódica de quase todas as 8 regras. Eles adoram ambiguidades, inversões e confusões. Desorganizam nosso discurso e nosso planejamento. Falam coisas verdadeiras que são falsas e outras falsas que parecem profundamente verdadeiras. Especulam e criam mundos dos quais eles não sabem e enigmas que podem ser obscuros ou aparentemente desnecessários. Desdenham da potência das informações como instrumento para transformar vidas e pessoas. Mas há uma regra que ambos respeitam: a brevidade e a concisão. Falar demais é o primeiro princípio de quem não está escutando. Contudo, psicanalistas e palhaços estão de acordo com os 2 princípios gerais: caridade e contributividade. Contributividade. A palavra é feia essa, né?
São esses dois princípios que se reúnem na noção de escuta hospitaleira. Hospitalidade compreende, portanto, certa abertura para a generosidade, assim como o hospedeiro quer se multiplicar, viralizar e generalizar a experiência obtida. Grace não parece ter dado tanta importância ao fato de que há motivos pelos quais, em certos momentos, a troca de palavras não se reduz ao fluxo de informações. A troca de palavras tem um efeito secundário de cura ou de reconstrução e procede de um desentendimento irredutível entre nós e a linguagem, que aqui estamos chamando de loucura pessoal do homem são, ou nosso hospício íntimo. Se você quer começar a ampliar a sua escuta, mas acha que não é muito bom com as palavras, comece convidando pessoas para a sua casa, para jantares, festas ou reuniões, a pretexto de qualquer coisa. Aprender a receber alguém e deixar o outro em casa, na sua casa, é o começo e a origem para a escuta hospitaleira. Perceba como os princípios que um bom anfitrião deve seguir são análogos aos de quem quer escutar o outro, não impor suas regras, oferecer o melhor, interessar-se genuinamente pelo outro, esforçar-se e empenhar-se para deixá-lo à vontade. Cuidado nessa hora. Se o hóspede confundir empenho com esforço, pode passar a acreditar que está dando muito trabalho e sua hospedagem lhe será um peso. A função hospedeira da escuta exige distinção entre atenção e sufocamento, liberdade e abandono. Uma das formas de acolher a nossa vulnerabilidade é compartilhá-la com outro. Uma das formas de acolher a nossa vulnerabilidade e compartilhá-la com o outro é experimentá-la como uma insuficiência do saber. Isso se mostra na prática do diálogo, por meio da alternância do silêncio e do vazio, da fala e da escuta, do consenso e do dissenso, da aproximação e do distanciamento do outro. A relação do palhaço, seja com uma plateia numerosa ou com apenas uma pessoa, se dá nesse movimento de contração e expansão. Uma pulsação que não é dele nem do outro, mas dos dois. Os linguistas descrevem essa alternância entre quem fala e quem escuta como troca de turno. O turno marca o ritmo da conversa, e é uma passagem que nós fazemos espontaneamente, a partir de certas dicas do tipo: um olhar, uma pausa, uma pergunta. O turno pode ser cedido espontaneamente, mas em uma conversa mais tensa pode ser disputado. Quando o turno é objeto de antagonismo declarado, surgem exclamações ou queixas como "deixa eu falar". Esse tipo de sinal pode indicar que você não está sendo um bom anfitrião. Em vez de trabalhar para deixar o outro sentir-se em casa, servir seu melhor prato e oferecer sua melhor cama, você quer que o convidado siga as regras da casa. Em vez de deixá-lo livre para se interessar pelo que bem quiser, você quer impor uma visita guiada ao museu. Em vez de deixá-lo descobrir os encantos do lugar no seu próprio tempo e ritmo, você quer impor um roteiro, baseado na sua experiência, não na de seu hóspede. Como diz o rabino Newton Bonder, escutar seja, talvez, o maior gesto de hospitalidade. Tem uma nota aqui, né? Newton Bonder, Tirando os Sapatos, Rio de Janeiro, editora Rocco, 2008. Ser hospitaleiro requer o cultivo de um silêncio interno. Esse silêncio pode acontecer de várias maneiras, mas sempre terá o feitio de um parênteses ou de uma descontinuidade. É assim que passamos da hospitalidade para o hospital, nesse intervalo da vida no qual podemos cuidar de nós mesmos. Fins de semana podem ser como hospitais para a rotina devoradora de almas. Férias são um hospital para a renovação dos sonhos ou para a elaboração de pesadelos. No início, os hospitais não eram lugares de medicina, cura ou tratamento, mas de retiro espiritual, onde se ia para morrer e refletir sobre a finitude da vida. Hospitais são lugares de cuidado e silêncio, de meditação e parada. Depois de acolher o outro, a escuta deve tratar, colocar em cima da mesa de cirurgia, trazer à luz, colocar em questão o diagnóstico da situação e investigar o que nos inquieta no mal-estar. Eu acho que o 17, olha a hora aqui. Vou tentar ler o 17 aqui. A potência do silêncio. É muito importante não confundir o silêncio do desinteresse, da indiferença ou da reprovação com o silêncio da atenção e do acolhimento. O silêncio da escuta é ativo, pulsante, vigilante e repleto de interpolações,
Daí que é melhor quando não seja percebido. Vale aqui a regra médica de Hipócrates: produzir os maiores resultados com o mínimo de intervenção. Escolher com precisão o momento em que poucas palavras trarão grandes efeitos. Essa é a atitude de cuidado que esperamos no hospital. Não só cuidado que o outro nos dispensa, mas o cuidado que temos conosco. Quando recebemos um paciente em psicanálise, há um período inicial de entrevistas preliminares. Durante as entrevistas, que podem durar algumas semanas, às vezes tomam meses, analista e analisante avaliam a necessidade e as condições para a viagem de escuta que se avizinha. Considera-se, por exemplo, se aquele analista será o melhor para aquele analisante, se há tempo e dinheiro, se as questões diagnósticas são tratáveis pela psicanálise, de tal forma que estamos em uma espécie de preparação das malas para a jornada, ou na abertura ou nos primeiros movimentos de um jogo de xadrez. Surge assim uma pergunta clínica: quando saber que a análise começou? Trata-se não apenas de uma decisão técnica, mas principalmente ética, que é a de acolher e aceitar a aposta com aquela pessoa. Há extensas discussões teóricas a respeito e vários modelos possíveis para entender esse ponto. Tenho para mim um critério prático, que tem se mostrado bem efetivo ao longo do tempo. A análise começa quando podemos ficar em silêncio. Ora, isso coloca obviamente a necessidade de ler o silêncio, e há vários tipos deles. Há o silêncio agoniado daqueles que precisam ocupar o vazio com qualquer coisa, ainda que sejam palavras vazias. Há o silêncio constrangido dos que não sabem onde colocar as mãos, e por isso elas se avolumam de modo suportável. Há o silêncio que pergunta desesperadamente o que ele quer ouvir. E há o silêncio morto, vazio, que surge como uma espécie de branco. Há muitos silêncios, mas há aqueles que às vezes pode durar muito pouco, do ponto de vista da sua extensão, podendo aparecer com um pequeno suspiro ou um sorriso de soslaio, mas que diz de alguma forma que podemos ficar em silêncio. Quando esse silêncio torna-se possível uma vez, é sinal de que o trem apitou e podemos embarcar para a jornada do inconsciente. O silêncio da escuta hospitaleira e hospitalar ameniza a prontidão com que estamos acostumados a sentenciar perguntas e respostas, problemas e soluções, ofertas e demandas. É um silêncio robusto o suficiente para neutralizar os anticorpos da negação e escutar o que o silêncio do outro, que se infiltra no meio das palavras dele, pode estar te falando. Mas a hospitalidade da escuta é primordial para que aconteça o fundamento e a base de toda a escuta possível, ou seja, para que o sujeito se escute. Pense, o que haveria de tão mágico em algumas palavras trocadas durante meia hora ou 50 minutos, algumas vezes por semana, de tal forma que isso teria força para transformar a massa movente e inercial de uma vida? Muito pouco, a não ser que consideremos, como já dissemos, que a parte mais importante da análise acontece fora das sessões. Os encontros são a oportunidade para que uma pequena fagulha se insinue, para um pequeno empurrão ou uma perturbação inquietante se instale, como uma pequena pedra jogada em um imenso lago. As intervenções devem adquirir uma eficácia que ultrapassa o encontro e que atua a partir da hospitalidade como pílulas de reescutamento de longo prazo. O vazio é o espaço interno onde o silêncio age. A arte da escuta poderá ser comparada à arte da produção de um vazio. Um vazio que nos tira do lugar e permite o movimento. O vazio que resta quando tiramos nossas vestes, nossos papéis e nossas identidades. O vazio que se manifesta como silêncio ou incerteza é o ponto de partida e de chegada para a fala do outro. O oco é essencial para que as palavras do outro ecoem e este seja capaz de ouvir. Tempo necessário para que as emoções tenham espaços para reverberar e encontrar a ressonância comum entre quem fala e quem escuta. O vazio é, antes de tudo, um lugar oferecido ao outro para que ele te habite. Quando você escuta o outro, está dizendo para ele: eu tenho um lugar para você em mim. Esse lugar que já está em cada um de nós agora pode receber um nome. É o lugar de tudo o que é estranho, incompreensível e enigmático em nós. É o lugar da nossa própria loucura. É o lugar onde acolhemos e cuidamos para que o outro expresse a dele. Lugar onde ambos se permitem ser como são.
Uma boa escuta não deve se intimidar diante da experiência do hospício. Ela deve atravessá-lo como parte decisiva do encontro e da redescoberta do mundo e de si. Isso requer renúncia e coragem. Renúncia como suspensão provisória do que você pensa e sente a respeito do outro, ou do que ele está dizendo acreditar, saber ou protestar. Coragem porque nem sempre o que o outro fala é agradável aos ouvidos. De médico e de louco, todos nós temos um pouco. De psicanalista e palhaço, cada qual tem sua parte. A escuta chata, normalopática, otimizada, é aquela que deixa nossa loucura de lado, considerando que tudo aquilo que não tem caminho fixo, reto de preferência, e objetivo definido é desperdício, poesia ou brincadeira inútil. O oposto da conversa funcional é o que alguns chamam, no gênero elegíaco, jogar conversa fora. No gênero deliberativo, papo furado. E no gênero político, bater boca com os outros. A escuta hospicial não está nem em forçar a normalidade da troca social, nem em trucidar o sentido e a consequência de nossas palavras, mas uma espécie de caminho do meio entre as duas coisas. Em geral, o hospício não é assunto preferido das pessoas. Preferimos papear sobre coisas positivas e nos dedicar aos planos que guiam a realização de nossas metas e objetivos. Além disso, os hospícios têm uma história péssima, quando se convertem em manicômios, pois sua intervenção faz o louco passar da condição de sujeito de uma experiência trágica, em comunhão com deuses e outros mundos, mas ainda assim portador de uma verdade, para a condição de objeto de uma consciência crítica, sem voz própria e sempre falado pelos outros como juízes, médicos, psiquiatras, psicólogos e, ainda sob controvérsia, psicanalistas. Os hospícios nasceram no Ocidente cristão, do reaproveitamento dos leprosários, onde antes essa doença terrível do corpo era excluída do mundo visível. Os leprosários deram origem aos hospícios, ao substituir a lepra como o grande mal que pode acontecer com alguém. O louco foi silenciado. Não havia nada mais a ouvir nem a escutar na loucura. Ela era apenas expressão da desrazão, da insanidade, da perda da realidade ou da consciência de si. Por isso, o juiz, o médico, o alienista e depois os psicólogos, os psiquiatras, passaram a falar por ela. Os doutores da loucura sabiam muito sobre seus objetos. Conheciam as formas de delírios e os tipos de sintomas. Gradualmente, eles já sabiam tudo que a loucura tinha a dizer. Sabiam tanto que a loucura não tinha nada mais para dizer por ela mesma. Aqui tem uma nota aqui, ó. Michel Foucault, História da Loucura, São Paulo, editora Martins Fontes, 2016. Por isso é muito importante detectar o quanto antes, na situação de escuta, onde e por que ocorre um silêncio desse tipo. O silenciamento da loucura é também o abafamento da palavra inconsequente, da palavra livre, da palavra errante, da palavra que brinca ou faz poesia. Ora, palhaços e psicanalistas partem do pressuposto de que é possível e necessário voltar a escutar a loucura. Que na loucura há um fragmento de verdade que precisa ser dito por ela mesma. Que nunca deveríamos colocar palavras na boca da loucura alheia. E é exatamente por esse gesto que nossa loucura cotidiana começa. Antecipamos palavras. Colocamos o que já sabemos sobre o outro à frente dele. Em geral, fazemos isso baseados na negação de nossa própria loucura. Repetimos discursos e regras de escuta que são uma espécie de recusa ou de surdez metódica contra a loucura do outro, o que, como já vimos, é uma forma de recusar e não dar guarida ou hospitalidade para a própria loucura, expulsando-a para outro mundo. Na nossa loucura sempre se insinua, ainda em voz confusa ou abafada, um fragmento de nosso desejo. E por isso uma vida que não enfrenta as próprias loucuras, inocências, contradições ou irracionalidades, é uma vida pobre, que adia a questão do desejo. Quanto ao que queremos na vida e ao que somos, deixemos isso para depois. Quanto às perdas, decepções e incertezas, o amargo remédio universal. Trabalha que passa. Assim, tendemos a achar que aquele que se revela vulnerável, ou seja,
que não esconde muito bem sua loucura, no fundo é um fraco que está pedindo misericórdia ou pena, ou um desajustado que precisa de mais controle, quando não de uma camisa de força. Se ele admite não conseguir resolver um problema sozinho, se não possui os bens simbólicos ou materiais ser necessários para ser alguém na vida, ou ainda porque se revele desorientado e não saiba aonde pretende chegar, sentenciamos que sofre de algum déficit de independência ou de autonomia. Está perdido ou sem lugar, está sem meios ou empobrecido, ou sozinho e desacompanhado, são as três figuras fundamentais da vulnerabilidade e são objeto dos tratamentos hospitalares mais variados. E também são as expressões de nossa loucura. Estar fora de si, fora da casinha, desorientado, falando sozinho. Elas são a parte escondida de nós e que concorre para que nos tornemos surdos àqueles que insistem em se fazer espelhos de nossa vulnerabilidade, dependência e loucura. Daí a importância de reconhecer e experimentar sua própria vulnerabilidade, para poder reconhecer e acolher a vulnerabilidade do outro. Mas o que fazer com isso? Depois de acolher, de cuidar e de nos perder para nos reencontrar, há ainda uma espécie de fecho da escuta. O momento no qual o viajante retoma sua jornada, que volta para o mundo do trabalho, um mundo onde não há parênteses, e o encontro é raro ou inexistente. O momento em que deixamos e levamos algo, que nos sentimos mais fortes ou municiados para uma nova aventura, é o momento em que nos tornamos hospedeiros. Momento em que passamos a carregar e possivelmente transmitir as experiências da hospitalidade, do hospital e do hospício. Aqui entra em jogo o que se pode chamar de silêncio elaborativo, aquele que decorre de uma palavra que cala fundo e que demora para ser escutada. Suportar o silêncio envolve, nesse caso, suspender a reação, dar tempo para que o que foi dito ressoe e seja reconhecido em toda a sua consequência e extensão. Deixar que, como uma doença que precisa de um tempo de incubação, coisas subterrâneas e invisíveis aconteçam antes de aflorar com a novidade. Essa é a função do silêncio na etapa hospedeira da escuta. Respeite esse momento antes de publicar essa descoberta incrível no Facebook ou Instagram. Após capítulo 17 concluído, o 18 vem um pouquinho mais dessa teoria. Como eu já comentei em outros episódios, eu particularmente estou com um ranço. Eu acho até que agora não é mais não estou gostando. É uma espécie de ranço mesmo, assim, que eu criei dessa teorização aqui do livro, com esses, eles chamaram nesse capítulo 16 aqui, os 4 Hs da escuta. Essa coisa de hospitalidade, de hospital, de hospício, de hospedeiro. Eu sinto isso como uma forçação de barra. Tipo assim, vamos conceitualizar a escuta aqui com isso e não que eu não considere as reflexões que são traçadas com as semelhanças, digamos assim, do que se espera de um bom escutador com o que ele conceitua desses espaços, né, de hospitalidade, de hospital e de hospício e de um hospedeiro. Eu concordo, assim, acho interessante as associações, as reflexões e tal. Mas esses termos, assim, eu acho uma forçação de conceitualizar que eu acho que não era necessário aqui para esse livro. Eles poderiam ter colocado isso como um exemplo, né, que fosse utilizado no livro, de fato, assim, várias vezes, mas não com esse tom de conceito. Vamos explicar aqui o que é a escuta. O que você precisa para ser um bom escutador? Você precisa ser hospitaleiro, você precisa ser um hospital, você precisa ser um hospício, você precisa ser um hospedeiro. Tá, e o que isso quer dizer? Aí vai explicando, como se fosse nesse sentido. Eu acho forçado. Não sei, vocês que estão acompanhando aqui, né, assistindo agora ou assistindo depois, se vocês já tiveram contato com alguma obra de Augusto Cury, e Augusto Cury tem uma coisa semelhante
no livro dele, tem uma expressão que ele utiliza, que todo livro dele que eu já tive contato, ele coloca aquela expressão, que é um conceito teórico que ele desenvolveu, no aspecto emocional, de controle emocional e tal, que para mim, eu faço essa mesma leitura, vem numa forçação de barra, assim, tipo, eu preciso criar esse conceito e eu preciso sustentar esse conceito aqui de alguma forma. E eu, particularmente, não gosto. Não acho, assim, um aviso interessante, não acho que era o propósito do livro. Isso aqui não é para ser um livro teórico a respeito de um estudo científico sobre a escuta, para precisar ter um conceito dessa forma. Mas, beleza. Vamos seguindo adiante e tentando absorver o máximo possível dessas questões colocadas aqui. Eu achei interessante a respeito da loucura aqui mencionada, que geralmente ocorre isso, né? Quando a gente supõe, né? Vou botar um supõe antes aqui, estar disposto a ouvir alguém, e esse alguém fala uma coisa que não é aquilo que a gente esperava ouvir dessa pessoa, tendemos a rejeitar isso, associando a loucura. Nossa, mas que loucura isso aí que você fez, ou isso que você pensou, ou isso que você falou. Não, isso é muito louco que você quer fazer. Tipo, a gente sempre coloca isso no lugar da loucura, né? Como se fosse algo que não devesse ser falado, que a pessoa estivesse fora de si, fora do controle, ou delirando, alguma coisa do tipo. Simplesmente pelo fato dela ter falado, né, ter apresentado uma coisa que não era aquilo que queríamos ouvir. Essa parte, de fato, foi no capítulo 16, né? Achei, assim, interessante, que perpassou, né, por esses 3 capítulos que a gente leu hoje aqui. Há um quê de loucura nessa coisa, assim, do capítulo 15 mesmo, né, que ele colocou de... A pessoa diz que estava vulnerável e tal, que precisa ouvir, que qualquer coisa que disser ele vai fazer. Aí, na hora que a pessoa fala alguma coisa, não, então faz isso aqui. Aí, tipo, esse revolta entra num ponto defensivo e solta os cachorros, né? Como ele usou aqui em um trecho. Bom, essa foi a leitura de hoje. Lembrando, né, mais uma vez, quem quiser acompanhar toda a leitura desde o primeiro capítulo do livro, aqui no Instagram estão disponíveis as outras lives. Se olhar na minha aba ali de vídeos, né, do Rios, no feed, tem lá os vídeos com as capinhas, para identificar mais fácil. Mas no nosso canal do YouTube, você encontra o link na minha biografia do perfil, também aqui no Instagram, você tem lá a playlist certinha com todos os outros episódios aqui que a gente leu desse livro até agora. E ao vivo, segundas e quartas-feiras, 12:30, aqui no Instagram. Acho que a gente tá chegando na metade, né? Tá quase na metade, né? Acho que daqui mais uns 15 episódios, mais ou menos, a gente conclui a leitura dele. Obrigado a quem assistiu, espero que estejam gostando da leitura desse livro. Um abraço, até o nosso próximo episódio.